Ai, Xandão, os dois têm a mesma peso porque possuem a mesma massa. Então isso nos leva à segunda pergunta. O que afunda primeiro na água? 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo? É, Xandão, eu pesquisei no chat GPT, ele falou que os dois afundam porque tem a mesma... Não, seu burro. Como que uma pessoa de 300 quilos, 200 quilos consegue boiar na água? Como que eu consigo boiar na água, pesando 90 quilos de puro aço denso? Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Então, o físico reagindo, você estampando a gravidade. Manda aquele salve pros Salve, alfas. companheiro, São tamo 3 junto. minutos de vídeo. 3 minutos? Lá vem ele novamente falar que a gravidade não funciona. Veja bem, outro exemplo muito interessante sobre isso. Nuvem. As nuvens pesam toneladas, elas podem chegar a pesar 500 toneladas, nuvens carregadas de chuva. Certo. Elas sobem numa altitude de cerca de 10, 12 quilômetros. Ora, se a lei da gravidade fosse verídica, se realmente tivesse um centro de massa que puxa essa massa para o... Aliás, se tivesse uma força que puxasse toda a massa para o centro da Terra, as nuvens deveriam estar aqui embaixo, uma vez que elas são gigantescamente pesadas. Por que elas sobem? O que é nuvem, para começo de conversa? Vocês sabem o que é nuvem? É um gás. Não. É uma água... Quase. Um H2O em forma de vapor, sei lá. Errado. É água líquida. Água líquida? Líquida. É líquido, não é vapor. Tá vendo essa água aqui? Aqui tem água aqui dentro desse copo. Nuvem é essa água aqui, só que ela recebe energia, são pequenas gotículas Elas de se água separam. que sobem. Ao serem energizadas Mas pela radiação do essas sol. gotículas tão separadas assim, não perdem a densidade e o peso? Não, porque quando elas recebem energia aqui no sol e elas sobem, isso é o ciclo hidrológico, inclusive. Sim. Quando elas recebem essa energia do sol e sobem, elas vão subindo porque estão energizadas e através das pontes de hidrogênio, essa água se conecta. Ela fica É pesada assim e que ela cai. vai se conectando e vai ganhando cada vez mais peso. E aí ela sobe energizada, formam esses temporais, e lá em cima existe uma zona de baixa... É blue. Até aqui o Super falando que é blue. Deixa eu pular logo pro argumento dele, porque 10 km de altitude da sua cabeça. Faz sentido isso? Fundamental. todo mundo aqui já conhece, né, a termodinâmica aí das nuvens. Aí, tá, interessante. Então vamos combinar o seguinte aqui. Antes de você decretar o fim de uma das forças fundamentais do universo, vamos entender como que funciona uma nuvem. As nuvens contêm água líquida, mas em microgotas bem pequenininhas, tipo 0,02 milímetros de diâmetro. Tem muitas gotas ali, claro, cerca de 1 grama de água por metro cúbico de ar aproximadamente. Parece muito? Sim, só que um carro pesa muito mais e ninguém questiona a gravidade quando um carro não sai voando por aí, né? É quanto... Mas como que o carro vai sair voando? Ele não foi projetado para isso. Se for esse o caso, então é só pegar um avião. É muito pior que o carro, pesa muito mais. Como que ele voa? Energia. Solta o som satânico aí, vai. Questionar por que o carro... Tá vendo? Eu tô falando, mano. Os caras querem... Tá bom, então. Você quer... Toma aí, ó. Toma aí. Então tá bom. Você tem razão. Você tem razão. Pronto. Tá bom assim? Será que assim, de uma vez por todas, vocês aceitam? Tá bom? Tá o carro voando aí, ó. Questiona lá, ó. Questiona lá a NASA. É o carro espacial do Elon Musk. Pronto. Aí, ó. Tá voando aí, ó. Acabou. Acabou. Acabou pra gravidade, então. Agora eu tô certo. Agora eu tô certo. Vai, vamos lá. Vamos ver o que mais que ele vai falar. Quanto que pesa uma nuvem? Sim, ele estava certo. Uma nuvem média pode pesar 500 toneladas. Só que isso é bastante. Mas essa água, ela tá espalhada em quilômetros cúbicos. Não importa, companheiro. Preste bem atenção no que eu vou te falar. O físico radioativo, eu entendo perfeitamente bem o seu raciocínio. Só que o seu raciocínio está contaminado. Contaminado. Porque na sua cabeça você pensa assim, uma gotículazinha separada, ela é leve. Negativo. A densidade de uma gota de água, isso aqui, ó, uma gotinha d'água, isso daqui já possui mais peso do que o ar à volta dela, não deveria subir. Uma única gota de água não deveria subir. Não pode. Ela já possui uma massa maior. Então, eu não preciso usar de exemplo 500 toneladas de nuvem. Posso usar uma gota. O fato é que, se a gravidade existisse, o ciclo hidrológico
que gera a chuva seria diferente. Essa água, essas gotículas de água, nunca poderiam subir. Não importa que é uma gota separada. Tudo bem, você quer pensar em uma gota separada? Pode pensar, mas ela ainda assim possui uma densidade, uma massa maior do que o ar à sua volta. Deveria ser puxada para baixo. Cara, eu sinto muito, mas essa questão das nuvens é realmente um problema para vocês. Que defendem a gravidade, claro. É um problema para a gravidade isso daí. É um baita problema. Isso aí é um tiro de 12, na verdade. Porque realmente não tem explicação. A única explicação que vocês podem dar é isso. É tentar arrumar uma justificativa para o injustificável. É o quê? Fala assim, não, mas ó, é uma gota d'água só. Mas não tem problema. E daí que é uma gota d'água só? Ó, isso aqui, ó. Essa gota aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não deveria subir em hipótese alguma se houvesse um centro de massa puxando, uma força assim, ó, um vetor apontado para baixo, ó, puxando a massa, entendeu? Não pode, ó. Isso daqui é mais denso do que o ar à volta. Não tem jeito. Isso é um fato. Sinto muito, cara. Sinto muito. Eu não quero ser estraga prazer, estraga sonho, estraga gravidade. Eu sou apenas um cara que tá falando algo que é óbvio. Tô falando uma obviedade. De ar não é uma quantidade de água colocada num pequeno espaço do céu, consegue entender? São gotículas minúsculas de água que estão suspensas na atmosfera. E, peraí, não, calma lá, não é que estão suspensas na atmosfera não, eu acabei de falar, ó. Pegar aqui, ó. Não vou também, pelo amor de Deus, né? O cara é físico, ele sabe o que é isso, né? Ele sabe tudo isso que eu tô falando. É que ele só não tá conseguindo pensar com lógica porque tá contaminado o pensamento do cara. Isso que é foda. A lavagem cerebral eu não quero aqui fazer de cara... Com certeza, esse cara, ele é físico, ele sabe muito mais do que eu. O problema não é esse. O que eu tô tentando mostrar pra vocês é que mesmo pessoas que nem vocês que têm formação científica, que foram para a universidade, vocês, por não terem percebido ali, durante o trajeto de conhecimento que vocês receberam, que tem coisas mentirosas nas explicações que vocês recebem, vocês perdem a lógica. Vocês acabam perdendo a lógica do que estão defendendo. Que nem você está fazendo agora. Você está dizendo que as gotículas estão separadas num espaço imenso. Não estão, porque essas gotas d'água, elas recebem energia e, pela ponte de hidrogênio, elas se conectam. É assim que a nuvem pesa 500 toneladas, por exemplo. Aquela água, ela vira uma coisa só. Pior ainda é quando vira gelo. E quando chove granizo? Você tem noção que chuvas de granizo, antes desse granizo se precipitar, você tem pedra de gelo voando lá em cima? Irmão, olha isso, irmão. Você tem isso aqui voando. Como que você pode defender gravidade com tanta convicção ainda depois de entender isso, companheiro? É blue. Você acha que um cara que tem diploma em física não consegue entender o que eu tô falando? Como que você pode defender com tanta veemência a gravidade quando você para e percebe, cara, tem gelo voando lá em cima, irmão? Que porra é essa? Como que tem pedra de gelo voando lá em cima? Pois é termodinâmica. E elas têm densidade menor do que o ar seco ao redor delas. Densidade não muda nada. Absolutamente nada. O que pesa mais? 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo? Acho que não, os dois têm a mesma peso porque possuem a mesma massa. Então isso nos leva à segunda pergunta. O que afunda primeiro na água? 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo? Essa não, eu pesquisei no ChatGPT, ele falou que os dois afundam porque tem a mesma... Não, seu burro. Como que uma pessoa de 300 quilos, 200 quilos consegue boiar na água? Como que eu consigo boiar na água, pesando 90 quilos de puro aço denso? Eu não encho meu pulmão de ar e começo a boiar? O isopor é a mesma coisa. No meio das moléculas do isopor, diferente do chumbo, você tem um agrupamento diferente de moléculas e existe ar ali no meio. É por isso que ele fica suspenso na água. O chumbo, não. O chumbo tem um agrupamento molecular diferente,
uma disposição molecular diferente. Ele não tem a mesma capacidade de movimentação molecular que tem o isopor, por isso que ele desce. Não tem a ver com a densidade. A densidade, ela é um produto final da soma de outros fatores. Bom dia, Douglas Alexandre! E outra coisa, densidade não é vetor. Quando a gente fala de movimentação da matéria, a densidade não pode ser responsável por movimentar matéria nenhuma. Uma vez que ela não tem capacidade disso. Em certas condições, e é por isso que elas flutuam. Não é porque a gravidade parou de funcionar. Que você reclame sempre aquela frase, se tem massa, tem que cair. Vamos lembrar da segunda lei de... Não é se tem massa, tem que cair. Salve super. A nuvem prova exatamente o contrário. Sobre catolicismo. Na verdade, é o modelo de vocês que defende isso. Se tem massa, tem que cair. Não tem a gravidade? Não é o meu modelo, irmão. Ah, não, essa daí é pra ele, né? Eu sei que você na primeira oportunidade se tornaria presidente do país, mas a respeito disso, como ficaria o seu currículo levando em consideração com o Du? Irmão, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Eu nunca, eu admiro a formação acadêmica do Dr. Enéas, principalmente a faculdade que ele fez na época que ele fez, que era uma universidade decente. Hoje não é mais. Eu admiro a formação acadêmica de uma pessoa pelo esforço que a pessoa exerceu pra chegar até lá. Mas eu não vejo isso como critério fundamental para ser presidente de um país. O que eu vejo como critério fundamental para ser presidente de um país é, em primeiro lugar, defender a verdade acima de tudo. Defender a Bíblia acima de tudo, o Criador. E terceiro, ter conhecimento. E, desculpa, cara, mas olha só, você pode discordar à vontade. Eu jamais acreditarei que o único lugar para ter conhecimento ou receber conhecimento é na universidade. Pelo contrário. Hoje em dia, a universidade ela mais faz lavagem cerebral na sua mente do que te entrega conhecimento verdadeiro. A educação ela é totalmente diferente da instrução formal que você recebe lá. Então, você pega o Olavo de Carvalho, por exemplo, da vida. Estudou sozinho. Sabia mais do que todo mundo do Brasil. A visão do cara era totalmente diferenciada. Muito mais próximo da verdade do que qualquer cara aí que fica se vangloriando porque tem diploma. Diploma nunca foi, nunca será sinônimo de conhecimento. Diploma é um papel. Ter conhecimento, o cara que tem conhecimento ou não, isso é outra história, irmão. Inteligência não é medida por papel, conhecimento também não é medido por papel. Isso depende do esforço da disciplina da pessoa. Você pode fazer uma faculdade, você pode ter uma formação? Pode. Aquilo pode agregar pra você? Pode. Mas não significa que vai te fazer o mais inteligente ou o cara que mais conhece. Jamais. Você pode se deparar com um cara autodidata que estuda, lendo, de verdade, lendo o livro, e ele sabe muito mais, ele dá aula pra você. Se você perguntar pra maioria dos estudantes universitários quantos livros eles leram no último mês, ninguém lê nada. Eles apenas reproduzem o que escutam na universidade. Isso é conhecimento? Eu te pergunto. Isso é inteligência? Nunca. Nunca. O Dr. Enéas, ele era um cara diferenciado porque ele não era NPC. Ele estudava pra cacete, irmão. Aquele cara, na verdade, ele tinha compulsividade pra estudar. Ele deixou o cara lia. Ele literalmente pegava e lia. Está muito tudo. Estou sempre aí é diferente. Animado com a vida. Ele era um autodidata em primeiro lugar. Por isso que ele era tão bem preparado. Ele tinha essa dotação. Ele não era um cara que simplesmente foi pra universidade e pegou o diploma e sou foda. Jamais. Então tem que separar as coisas. De Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força da gravidade tá lá, é o peso. Massa vezes a gravidade que tá atraindo ela. Mas a nuvem, ela não tá em queda livre porque existe outra força atuando nela que é o empuxo. Tipo Errado. É por causa da zona de pressão que fica debaixo dela. Aquele do Arquimedes que ele fez na banheira d'água, só que no ar. O próprio Arquimedes ele já explicava como que o navio flutuava na água e nunca precisou da gravidade para explicar isso, irmão. Você fica aí choramingando que não tem partido. O Rubão já é candidato à presidência, ele tem uma massa maior e provavelmente tem mais foto que o Ciro. E você fica aí chorando pra um bando de adolescente pupunheiro, ao invés de você apoiar ele. Eu nem sabia que o Rubão tinha partido, mas tem meu apoio. Se ele tem um partido... O Rubão tem meu apoio desde sempre. Eu sempre falei que o Rubão, ele é... disparado aí, um cara honesto, inteligente pra caramba, isso aí com certeza. Mas eu nem sabia que ele tava num partido político. Mas será que de fato ainda vale a pena ser presidente desse país onde não vale a pena ser presidente, por isso que eu falei pra você que eu não seria. Porque eu tenho certeza que se eu me tornasse presidente, pra chegar lá eu teria que fazer
um acordo com o sistema. Eu não conseguiria chegar a virar presidente da República e poder usar o poder da caneta de forma livre. Se eu pudesse, aí sim eu iria. Oh, vixe Maria. Aí eu ia pegar a caneta, ó, ele pode chamar de ditador, pode falar o que quiser. Você ia ver o baita ditador que eu ia ser. Todo mundo agradecendo ao Super Xandão por colocar ordem na casa. Porque é o seguinte, o sistema, ele não quer um ditador a favor do povo, né? Claro que não. O filhinho mal criado, ele não quer um papai que vai lá e obriga ele a ficar em casa. Não, você não vai sair com aquele bando de drogado, filho da p***, você vai ficar em casa quieto estudando. Não, ele não quer. O filhinho quer ter liberdade pra sair por aí, fazendo merda com os amiguinhos profanos, né? Xandão, claro, lógico, lógico. E outra coisa. Ah, tanto faz. Larga a mão. Quando a nuvem cresce demais, o empuxo não vence mais o peso e elas caem. O técnico disso é chuva. Desce por aí. E o físico radioativo, você tá convidado, se quiser participar da live lá no canal do André, mas tem equação lá. Vamos direto, tem equação lá. Tá lá a equação pra vocês, tá? Mostrando que o empuxo e a gravidade, ó, tá lá. A equação tá lá, até agora ninguém refutou, tá lá. As pessoas fazem de conta que não tem, ninguém quer saber. Sabe? Ninguém quer, na verdade, ninguém quer saber de nada. Eu já convidei, eu já fiz, eu já falei 1 milhão de vezes. Tá todo mundo convidado.